Meu nome é Danilo, nós vamos iniciar aqui o curso da NR10, a norma regulamentadora número 10 que trata de segurança em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Nós vamos falar aqui nessa aula de hoje sobre a importância do curso da NR10 para quem trabalha diretamente, ou indiretamente com eletricidade e também sobre as motivações, aquilo que nós buscamos estudar na NR10 para trazer mais segurança para os trabalhadores que estão envolvidos, tanto direto quanto indiretamente, nos serviços em eletricidade. Tá ok? Bom, nós vamos falar aqui então sobre as motivações da gente estudar a NR10. Então a eletricidade ela é um dos meios mais importantes de transmissão de energia. Ela é a forma de energia mais utilizada atualmente. Por que isso? Por causa da sua facilidade, tanto em ser transportada quanto em ser convertido em outros tipos de energia, como por exemplo energia mecânica em um motor, energia luminosa nas lâmpadas, energia térmica em um chuveiro elétrico, por exemplo. Isso contribui para a nossa qualidade de vida. E todas as pessoas que estão trabalhando de forma direta ou indireta com a eletricidade precisam fazer o curso da NR10. Por quê? Porque a NR10 ela vai estabelecer os requisitos e as condições mínimas para que a gente possa trabalhar com segurança em eletricidade. Então, o objetivo dela é implementar aí as medidas de controle, sistemas preventivos, de modo que o trabalhador tenha a sua qualidade de serviço garantida. Então, aonde que nós vamos trabalhar com a NR10? Desde as fases de geração de energia, transmissão, distribuição e consumo. Em todas essas etapas, deve-se ter conhecimento sobre segurança em eletricidade. E não só nessas situações, mas desde um projeto de uma usina ou de uma instalação elétrica residencial, desde das condições de projeto, nós precisamos pensar nos requisitos de segurança. Tanto na forma de execução e construção de um circuito, na operação e manutenção das instalações elétricas, sempre observando a qualidade do trabalhador e de quem vai estar usando essa eletricidade. Então o curso da NR10, por legislação, por norma, o curso básico ele requer a formação mínima com 40 horas de instrução. Então a gente está aqui obedecendo os requisitos da norma, produzindo esse conteúdo para vocês. Antes da gente falar sobre os requisitos de segurança, vamos ter uma ideia aqui, uma noção geral da importância desse curso e de quanto ele pode ser abrangente na sua área de trabalho. Você que é eletricista, você que é ajudante de eletricista, ou você que ainda está se preparando, se capacitando, a NR10 ela vai ser um diferencial. Então a energia elétrica, ela, como a gente já viu, já está presente em todos os pontos, seja na indústria, seja na residência, instalações prediais. Então é necessário a gente ter noção sobre trabalhar com segurança. Então, se a gente for pegar aqui a malha de matriz energética no Brasil, a gente sabe que mais de 65% ela vem das matrizes hidráulicas, de energia produzidas em hidrelétricas. Mas não é só da hidrelétrica, a gente também tem biomassa, gás natural, nuclear, energia térmica no carvão, energia solar e eólica, as energias renováveis estão entrando aí forte no nosso dia a dia. Então, para a gente entender o ramo de atuação, onde que você vai poder trabalhar, vamos dar uma olhada aqui nesse mapa, Vamos observar aqui o caminho que a energia elétrica faz até chegar, por exemplo, na sua casa. Às vezes a gente pensa que é só o consumidor final, é só nas instalações residenciais que a gente precisa tomar cuidado, mas não, vai desde uma usina geradora, desde quem trabalha lá com aquelas máquinas robustas, grandes, por exemplo, a máquina de Itaipu, a saída de um gerador de Itaipu é de 18.000 volts. Então é necessário eu ter uma noção de segurança para eu respeitar esse equipamento. Saindo da geração, ela passa por uma subestação que vai elevar esses níveis de tensão. Então nessa subestação também é necessário fazer o curso da NR10, uma preparação, ter requisitos de segurança. A partir daí,
essa energia ela é transmitida, né? As usinas elas ficam muito longe dos centros de carga. Então essa energia ela vai ser transmitida e ao chegar próximo aos centros de carga, ela precisa passar novamente por uma subestação. Nesse caso agora ela vai abaixar os níveis de tensão, por isso o nome, né, subestação rebaixadora. E aí nessas subestações o profissional também precisa ter aí a noção, né, os requisitos para se trabalhar com eletricidade. E só aí, a partir da distribuição de energia, é que nós vamos ter o nosso consumo. Então a gente está só na ponta desse caminho da energia elétrica. Mas em todos esses pontos, nós necessitamos de ter conhecimento, né, em segurança para trabalhar com a eletricidade. Tá? Então, desde a geração, da transmissão, da distribuição de energia, nós precisamos ter esses conhecimentos. É claro que talvez a maioria de vocês vai trabalhar com instalações residenciais ou prediais, né? Com certeza a maioria está nesse nicho de trabalho. E não é porque nós estamos num nível menor de tensão que a segurança não deve ser observada, né? Pelo contrário, a segurança com a eletricidade ela deve ser observada em todos os níveis de tensão, em todas as classes de tensão, com as menores correntes possíveis. Nós vamos ver nesse curso que uma corrente de 45 mA ela pode causar, por exemplo, uma parada cardíaca, uma disritmia cardíaca. Ao longo do curso nós vamos dar essas informações para que vocês fiquem atentos. Não é porque o nível de tensão é baixo que a gente pode se descuidar. A eletricidade ela não tem cheiro, ela não tem cor, né? Então todo cuidado é pouco. Nós vamos apresentar para vocês os riscos envolvidos com os serviços em eletricidade. Esses riscos eles podem ser diretos e aí a causa, né, mais direta relacionada está, né, com os choques elétricos, né, com o contato direto, por exemplo, com um condutor energizado. Mas existem também riscos que estão em volta dessa situação, que são riscos ambientais, por exemplo. Muitas vezes o trabalho é em um ambiente externo, então a temperatura influencia, a umidade influencia, né? Fatores biológicos, mais uma vez em serviços externos ou até mesmo internos, né? Pode ser que tenham animais peçonhentos por perto, uma aranha, uma cobra, insetos, né? Ou fatores causais, né? De acordo com o tipo do serviço, você precisa trabalhar em altura, isso é um risco adicional ao serviço com eletricidade. Então todos esses riscos vão ser observados no nosso curso, né? E quais serão as medidas de controle, né? O porquê que a NR10 é estabelecida? Porque nós precisamos minimizar esses riscos, né? Tentar diminuir a probabilidade de acontecer um acidente. Então, nas medidas de controle de riscos, a gente vai ver a importância dos usos de equipamentos de proteção, tanto coletivo quanto individual. Vamos mostrar aqui alguns exemplos de equipamentos de proteção de EPI e também de EPC. O trabalho com o circuito desenergizado é um dos requisitos para fazer serviço em eletricidade. Então a desenergização não é simplesmente eu ir lá e desligar um disjuntor muitas vezes. Eu preciso verificar, né, constatar a ausência da tensão. Eu preciso garantir que não tem tensão, que não tem energia naquele condutor ou naquele circuito em que eu estiver trabalhando. Vamos comentar também sobre aterramento, sobre sistema de proteção contra descargas atmosféricas, a importância desses elementos numa instalação elétrica. Vamos falar sobre os dispositivos, né, de corrente de fuga, né, o famoso DR. Né? Qual que é a importância do DR em uma instalação? Né? A obrigatoriedade da instalação dele em um circuito elétrico. Vamos falar sobre barreiras, invólucros e impedimentos e bloqueios. Né? O que vem a ser isso? O que vem impedir um contato com uma parte energizada? De repente nem todo o circuito precisou ser desenergizado para uma manutenção, mas eu preciso garantir, não só ao funcionário, mas também a terceiros, que isso não provoque um acidente, né? Nós vamos falar sobre as rotinas de trabalho, né? Quais são os passos para eu garantir que essa instalação ela realmente está desenergizada, para que o trabalho seja feito com maior segurança. Então nós vamos definir aqui, né, na nossa parte presencial, os procedimentos básicos para se trabalhar, né, para fazer atividades com instalações elétricas desenergizadas. Nós vamos
entender aqui a importância de um checklist, né, de uma avaliação preliminar de riscos, né, para que a gente possa liberar o serviço com eletricidade. Quem vai ser a pessoa que vai fazer o pedido? Quem vai fazer a execução desse trabalho? Quem autoriza? Será que qualquer pessoa que trabalha com eletricidade tem aí amparo legal para fazer esse serviço, né? Em uma empresa, por exemplo, mesmo que seja o encarregado da elétrica, não necessariamente ele é o responsável pelo pedido ou execução de uma tarefa, né? Isso vai ter que ser alinhado com a parte do setor, talvez de engenharia de manutenção em elétrica, mas também com o pessoal de segurança do trabalho, né? Além disso, nós precisamos sempre sinalizar aquilo que nós estamos fazendo, né? Nós precisamos ali orientar, alertar, né, a respeito daquele serviço em específico e fazer as inspeções, né, para conferir todo o trabalho. Então nós vamos falar de análise de riscos, dos equipamentos de proteção, vamos mostrar, né, aí vem a parte de conscientização, nós vamos mostrar aí os acidentes, né, que envolvem eletricidade, acidentes com a rede elétrica, as responsabilidades então de quem está trabalhando. E no final, né, nos últimos módulos, você vai ter também ali algumas orientações a respeito de prevenção e combate a incêndio. O incêndio, por exemplo, causado em uma instalação elétrica é completamente diferente de um incêndio causado, sei lá, numa papelaria, que é diferente de um incêndio que pode ser causado, de repente, num posto de combustível, né, ou com um material líquido inflamável. Todas essas diferenças entre os materiais inflamáveis e os tipos de extintores utilizados, tudo isso vai ser falado no nosso curso aqui da NR10. E por último, nós teremos um módulo também para falar sobre primeiros socorros, né? O que a gente pode ou não fazer com a vítima até que chegue, né, o socorro especializado. Então, dentro da análise de riscos, nós vamos ver ali, né, a análise preliminar dos riscos, né? Como eu faço a observação do local onde eu vou fazer o serviço e anoto ali, né, quem vai fazer o trabalho, quem é o responsável pela tarefa, quais são os riscos envolvidos nessa tarefa. Você vai pensar nas piores coisas que pode acontecer, por exemplo, e nós precisamos estabelecer medidas de controle, né? Tentar minimizar ou mitigar ou realmente tentar excluir a possibilidade de um acidente. E aí a gente vai aprender a fazer aí um checklist daquilo que a gente precisa, né, das ferramentas, dos materiais de proteção que a gente precisa para executar um serviço com eletricidade, né? Vamos ver os usos dos equipamentos de proteção, né? O homem, ele é impressionante. A probabilidade, né, que um homem tem de fazer as coisas erradas, se uma coisa pode dar errado, essa coisa vai dar errado. Então a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, né, ao usar os nossos equipamentos de proteção e não sermos imprudentes num serviço em altura, por exemplo, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Então existem regras para se executar serviços com eletricidade quando se trabalha em altura, por exemplo. Além disso, vamos falar das responsabilidades, tanto do trabalhador quanto para o chefe, né, para o empregador, né? Quais são as obrigações do empregador com relação aos EPIs, por exemplo? Né, ele é obrigado a fornecer? Se ele é obrigado a fornecer, o empregado é obrigado a usar, né? E aí nós temos aqui uma estrutura nesse fluxograma sobre quem pode ou não, né, quem tem autorização ou não para realizar serviços em eletricidade, né? Quem são os profissionais qualificados para trabalhar com eletricidade? Quem são os profissionais habilitados em uma escola, em uma instituição de ensino reconhecida, por exemplo, pelo MEC, né, que tem profissionalizante em elétrica e tudo mais? Será que eu posso trabalhar com eletricidade? Aí depende, né? Você vai para o outro lado aí, esse fluxograma amarelinho e verdinho são para as pessoas que não passaram por uma instituição de ensino, mas que de alguma forma, né, estão envolvidos num serviço com eletricidade, como que eles podem trabalhar ou não. Então, dentro da empresa, pode ser que tenha treinamentos e esse profissional ele se torne um capacitado
para fazer serviços com elétrica. Ele não vai poder assumir responsabilidades, mas ele vai poder executar ali algumas tarefas. Já aquela pessoa que não frequentou a escola, né, que é inadvertido, ele vai executar aí funções, né, terceiras, por exemplo, né, na zona livre, não vai poder entrar em contato direto ou muito próximo, né, com o circuito energizado, por exemplo. No nosso módulo, né, de combate e prevenção contra incêndio, a gente vai ver a importância, né, de se conhecer os materiais que são combustíveis, né, saber como se forma o fogo, né? Nós vamos tratar desses materiais nas suas diversas formas, né, seja material sólido, material líquido inflamável e também, né, o que é o foco, o material elétrico. Né? Quais são os cuidados e principalmente não é qualquer tipo de extintor que pode ser utilizado num incêndio causado por uma instalação elétrica. A gente vai ver aqui quais são os extintores indicados para cada situação. Assim, esse profissional ele vai ter tanto conhecimento na área da elétrica quanto na área de brigada de incêndio para poder auxiliar, né, os seus colegas, né, num eventual incêndio, num eventual acidente. E por último, né, no nosso último módulo, a gente vai tratar sobre algumas técnicas, né, de primeiros socorros, né, do acidentado, aquilo que a gente pode fazer, por exemplo, aquilo que a gente não deve fazer, né, chamar a unidade responsável, né, para auxiliar nesse resgate, né, nesses primeiros socorros e com isso, né, atender aí melhor o nosso colega que eventualmente sofreu um acidente. Em eletricidade, né, em serviço com eletricidade, nós nunca poderemos estar trabalhando sozinho. Esse é um dos tópicos que a norma ela traz. Então sempre vai ter que ter um vigia, um ajudante próximo de quem trabalha com elétrica. Por quê? Porque qualquer acidente, qualquer choque, ele pode causar, né, uma parada cardíaca ou respiratória, pode causar queimadura e tudo isso nós vamos ver detalhadamente aqui no nosso curso da NR10. Ok, pessoal? Então eu fico disponível para vocês aí na nossa plataforma. Se vocês tiverem dúvidas sobre o assunto, né, nós estamos aqui para atendê-los e para tirar as dúvidas de vocês. Bons estudos!